Olá pessoal, a graça e a paz. Nós estamos aqui para mais um vídeo nesse dia para você. Eu espero que Deus te abençoe e fale ao seu coração poderosamente. Nós vamos estar compartilhando hoje sobre a diferença entre voto, propósito e jejum. Geralmente são áreas em que as pessoas elas têm um pouco de dúvida, elas querem crescer na prática e existe muito aquilo que a Bíblia fala sobre essas três coisas. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a questão do voto. Nós temos diversos momentos na palavra de Deus que se fala sobre o voto. Nós temos diversos exemplos bíblicos de homens e mulheres que entraram em aliança, em votos diante de Deus. E essa é uma prática que geralmente ela aprofunda a nossa relação com Deus. Em muitos momentos Deus vai nos chamar a votos, a compromissos, a atitudes de fidelidade. Muitas das vezes o Senhor ele quer trabalhar alguns aspectos na nossa vida e Ele vai nos levar a fazer algum tipo de voto. Então voto é uma aliança, é algo que é estabelecido entre você e Deus e existem muitos tipos de votos na palavra do Senhor. Nós temos em Números capítulo 6 o voto do Nazireu. O que era o Nazireu? Nazireu era uma pessoa que ele era consagrada desde os ventres para viver exclusivamente para o Senhor. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Ana, em que ela não podia gerar e ela tem um filho. Ela disse: se eu tiver um filho, se eu me permitir engravidar, eu consagro esse filho a ti para o serviço do Senhor, para ser varão santo, para ser alguém completamente separado para o Senhor. E diz a palavra que o Nazireu ele não podia passar navalha sobre a cabeça, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em algo imundo, em um corpo, em decomposição, porque ele tinha um voto, e esse voto tinha diretrizes específicas, da parte do Senhor. Queridos, nós vamos ver muitos homens de Deus em momentos específicos das suas vidas que foram levados a fazer votos ao Senhor. Se você olhar comigo, por exemplo, na palavra em Gênesis capítulo 28, nós temos Jacó, ele fugindo da terra, da casa do seu pai. Isaac, seu pai, estava já velho, já estava perto dos dias da sua morte. E Jacó, ele trapaceia, ele toma a bênção, ele toma o direito de primogenitura ali do seu irmão e logo depois também a bênção de imposição de mãos que Isaac iria fazer para Esaú, e Jacó ele entra. E Esaú ele fica muito aborrecido com aquela situação e diz o seguinte: olha, vem dias do luto, da morte do meu pai e Jacó não me escapa. Então, diante daquilo, a mãe de Jacó aconselha ele a ir procurar os seus parentes em outro lugar, e Jacó ele sai fugido de casa. E quando ele está saindo fugido de casa para procurar o seu tio Labão, irmão da sua mãe, ele deita num lugar, ele pega um travesseiro de pedra, ele deita, ele reclina sua cabeça e ele tem uma experiência com Deus. Ele vê anjos de Deus subindo e descendo daquele lugar, ele vê a porta dos céus aberta, e quando ele acorda daquela experiência, ele está impactado, ele vê que Deus é o Deus da sua jornada. Deus faz a ele promessas dizendo que assim como ele foi com Abraão, com Isaac, ele seria com ele também. E nesse momento, Jacó ele se levanta e ele faz um voto. Ele fala para Deus o seguinte: olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa para eu me vestir, olha Deus, o Senhor será o meu Deus. Essa pedra a qual eu deitei, eu levantarei como uma coluna no seu templo. E de tudo aquilo que o Senhor me abençoar, certamente eu te darei o dízimo. Assim como Jacó, nós vemos outros homens como Davi, por exemplo. Davi era um homem de votos. Davi era um homem de aliança com Deus. Nós vamos ver diversos momentos da vida de Davi, que Davi fez alianças profundas com Deus. Salmo 132, por exemplo, Davi cita isso, Davi faz um voto de insônia. Davi diz o seguinte: olha, eu não darei descanso à minha pálpebra, eu não subirei mais ao meu leito, à minha cama, até que eu prepare um lugar para o meu Deus, uma habitação para o Todo-Poderoso. Então Davi ele faz um voto de não dar descanso aos seus olhos, de não voltar a ter o seu descanso como cotidianamente, para que ele preparasse um lugar para que Deus viesse habitar. Através dessa experiência do Salmo 132, nós podemos ver que Davi era um homem de votos ao Senhor. Assim como no Salmo 116 nós temos também uma pergunta de Davi, quando ele fala: o que darei ao Senhor por todos os benefícios do Senhor para comigo? E ele mesmo responde: beberei o cálice da salvação e eu cumprirei os meus votos
diante da congregação. Davi era um homem de aliança com Deus e um homem que fez muitos votos ao Senhor. Queridos, Atos 18, versículo 18, nós vamos ver também que Paulo, em um momento da sua vida, ele faz um voto ao Senhor, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Queridos, então nós vemos aqui que Paulo ele tinha raspado a cabeça em um voto ao Senhor. E o capítulo 18 do livro de Atos, nós vemos que Paulo ele está pregando o evangelho em Éfeso. E um avivamento acontece em Éfeso. Multidões se convertem. Nós vemos que as pessoas foram tão impactadas pelo poder de Deus que as pessoas estavam indo em praça pública queimar objetos de idolatria, livros de ocultismo. Uma fogueira aconteceu na praça de Jerusalém de pessoas que estavam se desfazendo de antigos pertences porque entregaram as suas vidas ao Senhor. Multidões se converteram, muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Nós vemos a experiência que o Espírito Santo cai sobre ali 12 homens e eles começam a profetizar e engrandecer o nome do Senhor, fora muitos outros que foram tocados. Então Paulo em Éfeso ele faz um voto ao Senhor. Querido, eu também já tive experiência de fazer votos ao Senhor. Eu lembro que nos primeiros meses de caminhada o Espírito Santo começou a me incomodar muito em relação à vaidade. Eu me lembro que eu fiz esse voto do apóstolo Paulo de raspar a cabeça. Eu fiquei um tempo passando a navalha, né, e pedindo ao Senhor, Senhor, trabalha, faça esse voto com o Senhor, trabalha no meu coração, tira toda a vaidade, me tira, esvazia o meu coração de toda a vaidade em relação à minha aparência. E eu me lembro que o Senhor trabalhou poderosamente no meu coração. Eu me lembro que um dos outros votos que eu fiz ao Senhor também foi um voto em relação ao cabelo. Eu me lembro que na época de namoro eu falei com o Senhor, Senhor, eu não corto, faço um voto com o Senhor, eu não corto a cabeça, o cabelo mais, né? E eu só beijo no altar. A pessoa que for casar comigo, a gente vai fazer um voto de abstenção do beijo, vai ser um tempo de namoro para conhecer, para conversar, para orar, para gerar as coisas do Senhor. E eu me lembro que só no altar, no casamento, que eu vou cortar o cabelo, né? E vai acontecer ali o beijo, foi um voto. Eu me lembro que recentemente também na igreja local, eu lembro que eu fiz um voto por avivamento, pedindo ao Senhor um avivamento na nação brasileira, pedindo ao Senhor um avivamento da obra local, da nossa igreja, Casa Missionária de Oração. Eu me lembro que o Senhor me instruiu a fazer um voto de 1 ano, de cabelo e barba, de não deixar não cortar nem o cabelo nem a barba. E eu me lembro que naquele voto foi algo muito especial. No dia da entrega daquele voto eu tive uma experiência poderosa com Deus. Eu estava ajoelhado no meu quarto orando, entregando aquele voto. Eu me lembro que eu fui visitado pela presença do Senhor. O Senhor liberou sobre a minha vida a composição de canções. Eu não compunha. Eu lembro que eu peguei o violão e eu comecei a compor várias canções ao Senhor e o Senhor me visitou. Foi uma experiência muito forte. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim comigo faz mais 3 anos. Então foram 4 anos de cabelo e de barba, né? E agora recentemente entrei em um novo voto ao Senhor. Aí são 7 anos, é o primeiro ano de 7 anos. O cabelo que em 4 anos chegou lá na cintura, agora eu acho que vai chegar lá no pé. Mas o importante é o compromisso, é a aliança, é quando Deus quer trabalhar algo nas nossas vidas, o Senhor nos leva a fazer um voto. Agora, qual é a diferença de voto e um propósito? Eclesiastes fala algo muito interessante. Eclesiastes diz o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Nós vemos na própria palavra pessoas que fizeram votos equivocados. Jefté, por exemplo, ele indo para uma guerra, numa atitude desesperada, ele falou: Deus, se o Senhor me der vitória nessa guerra, a primeira coisa quando eu chegar em casa que eu ver, eu ofereço ao Senhor. Ele volta vitorioso da guerra, a primeira coisa que ele encontra quando chega em casa é a sua filha. Jefté ficou em maus lençóis. Como que ele ofereceria a própria filha agora em sacrifício? Será que isso agrada a Deus? Com certeza não. Então o Senhor fala para não fazer um voto precipitado, sem pensar, sem medir, sem ser racional, mas fala para quando a gente votar, cumprir. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Agora, o que seria um propósito? Um propósito, querido, é um objetivo, é uma finalidade, é um desígnio, às vezes uma direção que o Senhor dá. E a diferença do propósito e do jejum é porque o jejum tem a ver com a abstenção de alimentos para fins espirituais. A gente vai falar do jejum, da prática do jejum já. Mas o que seria um propósito? O propósito é quando Deus coloca uma direção no seu coração para uma finalidade. Por exemplo, Deus vai colocar, meu filho, 1 mês de oração no monte.
por tal propósito. Você está ali em propósito diante do Senhor, um mês de oração. Às vezes o Senhor vai te despertar para poder, não sei, evangelizar. Eu me lembro uma vez que a gente fazia entrega de quentinha na rua e fazia evangelismo com pessoas vulneráveis, pessoas que estavam nas ruas toda semana. Eu me recordo que a gente encontrou um rapaz que ele fazia, um senhor já, ele trabalhava com tribo indígena e tal, e ele tinha um propósito diante do Senhor, que era pregar para pelo menos, acho que 200 pessoas por semana. E ele usava o coletivo, os ônibus, para poder alcançar aquela meta. Então ele tinha um número X de ônibus que ele entrava para poder dar uma saudação, para poder pregar, para orar com as pessoas, porque ele fez um propósito com o Senhor. Eu me lembro quando eu estava voltando do Evangelho, para os caminhos do Senhor, eu me lembro que eu li aquela passagem que diz o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar sem um olho do que não entrar no reino de Deus. Eu me lembro que aquela palavra foi muito pontual para mim no que dizia respeito à internet. Na época eu estava vindo do mundo e usava muito a internet, usava muito na época Orkut, MSN, e talvez muitos de vocês nem sabem o que é isso. Era da minha época. E jogava muito jogo de computador, e eu estava ali num período que eu estava precisando passar por uma purificação, estava precisando desintoxicar da internet. E eu me lembro que eu falei, vou fazer um propósito diante de Deus, 40 dias sem usar a internet. Fiquei 40 dias, quando eu voltei a usar, falei, não tá legal, marca 40. Aí acabei, marca 40. Eu lembro que eu fui fazendo de 40 em 40, eu devo ter ficado uns 160 dias sem usar a internet. Que ele, no final desse período de propósito, eu não tinha vontade de usar a internet. Aquilo ali foi literalmente tirado do meu coração, né? Então o propósito tem um objetivo, uma finalidade, às vezes uma direção do Senhor. Você vai fazer um propósito diante de Deus por algo específico. Agora o jejum, que ele é diferente do voto, é algo que o voto tem essa questão do melhor não votar do que você votar e não cumprir. Agora o jejum, nós precisamos aprender e crescer na prática, né? E tá aqui os passarinhos testificando disso, né? Aqui você ouve o barulho do passarinho cantando, né? Porque o Senhor é o Deus da criação. Mas, queridos, o jejum, nós precisamos crescer na prática do jejum. O jejum é como uma disciplina espiritual que nós, assim como nós crescemos na oração, assim como nós vamos crescendo no conhecimento da palavra, nós vamos pouco a pouco crescendo na disciplina espiritual do jejum. E que é um jejum? Abstenção total por um período ou parcial do alimento para um tempo de busca, de consagração, para fins de intimidade, de conhecimento do Senhor. E a Bíblia é repleta de tipos de jejum diferentes. Existem vários tipos de jejuns bíblicos. Por exemplo, nós temos o jejum de Daniel, a abstenção parcial de alimentos. Daniel se desfez dos manjares, das delícias, das carnes. Ele ficou com frutas e legumes, água por um tempo. Nós temos dois propósitos de Daniel. No capítulo 1, que ele ficou cerca de 2 anos só com legumes e água. E no capítulo 9 e 10, que ele ficou 21 dias e abstenção parcial de alimentos. Nós temos, por exemplo, o jejum de Estéfano, um jejum de crise nacional, um jejum em que todos os judeus eles iam morrer. E Esther convocou um jejum nacional, 3 dias de abstenção total de alimentos e de água, inclusive de água, jejuando por um livramento, e Deus trouxe o livramento. Nós temos diversos tipos de jejuns, queridos, jejum de 24 horas, de 48 horas, jejum de um período, do pôr do sol ao nascente do sol, do nascente do sol ao poente do sol. Existem muitas formas de jejuar, existem muitos exemplos bíblicos. Jesus jejuou. Nós temos no Evangelho de Mateus capítulo 3, Jesus sendo conduzido para um longo período de jejum, para 40 dias de jejum. Diz a palavra que Jesus jejuou, se absteve de alimentos durante 40 dias e no final desse período teve fome, foi tentado pelo diabo e ele prevaleceu. Então nós temos diversos tipos de jejuns bíblicos, mas o jejum é uma abstenção parcial de alimentos, tá bom? Então quando você for se abster, às vezes da internet, o entretenimento, para poder buscar o Senhor, isso é um propósito. O jejum tem a ver com a questão do alimento, e você deve crescer na prática. Ninguém vai começar jejuando 40 dias igual de Jesus. Você vai começar pouco a pouco. É igual uma criança que vai aprendendo a andar e vai dando passo a passo. É igual um mergulhador que vai treinar a apneia, a questão de você ficar sem respirar embaixo da água.
Você não vai ficar 3 minutos de primeira sem respirar embaixo d'água. Você vai ficar às vezes 30 segundos, 40 segundos. Mas um mergulhador, alguém que surfa, por exemplo, que às vezes tem que ficar embaixo d'água muito tempo, ele treina e ele fica ali um bom período sem respirar. Mas isso é um treino, é um passo a passo. E o jejum, mesma coisa. Para fechar esse vídeo, eu queria dar alguns exemplos de jejum pessoal. Eu te aconselho a você se exercitar na prática, você ir aprofundando pouco a pouco a prática do jejum. Eu me lembro que da primeira vez que eu fiz um jejum de 24 horas na água, foi uma experiência muito interessante. No final daquele jejum, estava tendo uma festa, o negócio estava bom, me convidaram, eu fiquei lá passando ali um aperto para poder conseguir levar o jejum de 24 horas até o final. Mas foi uma experiência muito boa. Eu me propus o seguinte, a trabalhar o jejum na minha vida de duas formas. A disciplina. O que é disciplina? Constância. É sempre ter períodos de estar fazendo semanalmente, períodos regulares, mesmo sendo em períodos menores, de curto espaço de tempo. E a questão de aprofundar a prática do jejum. Então, eu comecei a pouco ir treinando para poder aprofundar. Então, se eu fiz 24 horas, foi uma ótima experiência. Daqui a pouco eu fiz 24 de novo. 24 horas mais uma vez de abstenção total de alimentos. Mais uma vez, quando eu vi que estava legal, vamos para 36 horas. Na igreja, na época lá que a gente servia, que a gente fazia parte, tinha um jejum, um retiro de 36 horas de jejum. O povo ia, abria na sexta-feira à noite, só entregava no domingo na hora do almoço, era maravilhoso. Aí comecei a praticar 36. Daqui a pouco 48. Daqui a pouco 3 dias. Daqui a pouco eu falei assim, vou dar um pulo maior para 7. Eu me lembro que na época que eu fazia o jejum de 3 dias, eu ia para as matas, eu ia para o monte, um monte de oração. Quantos aqui conhecem um monte de oração aí na sua cidade? Já teve a oportunidade de orar para o monte. Eu levava a barraquinha, levava o colchonete, a garrafinha d'água e acampava, ficava lá às vezes 3 dias com o Senhor em meditação, orando. Em jejum, diante da face do Senhor. Foi um período de muito crescimento, de muito aprendizado. Daqui a pouco comecei a esticar períodos maiores, de 7 dias de jejum. Eu me lembro no ano de 2014, na virada do ano de 2014, eu fui para um monte aqui na cidade de Macaé para passar um período de 7 dias. Eu acho que foi a primeira vez que eu fazia um período assim um pouquinho maior, depois fiz outras vezes. Ao decorrer do ano de 2014, o Senhor me desafiou a fazer 21 dias. Eu comecei a ler, comecei a me preparar, eu comecei a ouvir o testemunho de homens de Deus, mulheres de Deus, que já tinham essa prática de um tempo maior de abstenção de alimentos. E eu me lembro que pela primeira vez eu fiz um jejum assim, de 21 dias de abstenção total de alimentos, E depois disso eu continuei caminhando nessa prática. Eu me lembro que após o ano de 2014, 4 anos depois, o Senhor começou a ministrar no meu coração o desejo de fazer um propósito de 40 dias. Eu me lembro que eu comecei a ganhar livros falando do tema, a experiência de outros servos de Deus. E a primeira vez que eu fiz um propósito de 40 dias de abstenção total de alimentos foi no segundo semestre de 2018. Desde então eu tenho procurado ter a prática de fazer 2 vezes ao ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, um jejum de 40 dias de abstenção. Alguns deles eu fiz no líquido, combinando com líquido, alguns desses na água, para cada momento, para cada estação, eu vi a melhor forma de fazer. Mas tem sido uma experiência completamente abençoadora, transformadora, em que Deus tem se revelado mais e mais. Então eu gostaria de te incentivar a aderir à prática, a começar. Existe muito a se falar sobre o jejum. O objetivo desse vídeo é ser um pouco mais pontual, mas eu queria indicar aqui acerca do jejum. A gente falou de voto, propósito de jejum, mas acerca do jejum eu queria indicar 3 livros. Esse aqui eu já falei sobre ele, é um livro da Valnice Milhomes, chamado O Jejum e a Redenção no Brasil. Esse livro fala da trajetória dela missionária na África e depois retornando para o Brasil, e como o jejum foi uma ferramenta muito boa para o ministério, e ela fala do jejum e o avivamento. Esse livro aqui é do Mahesh Dashavda, um indiano, que tem essa prática a qual eu adotei, de 40 dias. Ele faz 2 vezes no ano, depois de jejuar uma vida inteira, 2 vezes no ano, 40 dias de abstenção total de alimento. Ele escreveu o livro O Poder Secreto da Oração
e do jejum. Sabe como que ele descobriu esse tipo de jejum prolongado? Ele trabalhava em uma creche, um orfanato que tinham crianças deficientes. Ele tinha um jovem chamado Steve que passava muitas dificuldades, muitas necessidades motoras, ele se machucava. Ele um dia estava orando, pedindo uma direção do Senhor, e o Senhor falou para ele sobre o jejum. E ele decidiu entrar num jejum de 40 dias pela vida daquele menino. E mais ou menos no dia 20 e pouco do jejum, o Espírito Santo falou com ele: agora ora pelo Steve. E quando ele orou pelo Steve, o Steve foi completamente curado, ele ficou completamente são, tanto fisicamente quanto psicamente, mentalmente. A vida daquele menino foi transformada pelo poder de Deus, foi um milagre. Foi aí que ele descobriu a prática do jejum. Mahesh Chavda. E outro livro, esse é um livro que foi lançado esse ano pra gente, um pregador, um escritor conhecido aqui no Brasil, Luciano Subirá. Livro A Cultura do Jejum. Esse livro eu encomendei recentemente para estar lendo, estar estudando também. O Luciano tem adotado a prática do jejum de 40 dias. É um mestre, tem ensinado bastante sobre o jejum. E esse livro, o interessante é que ele fala muito também sobre a parte fisiológica do jejum. Não apenas a parte teológica, mas a parte fisiológica. Os médicos que acompanham o Luciano Subirá nos processos de jejum mais prolongados têm aqui dicas falando da toda a fisiologia. Fisiologicamente também é um processo de renovação do corpo, muito interessante, então vale muito a pena você ler, você estudar, você se aprofundar. Bom, tá aqui, voto, propósito e jejum. Eu espero que tenha edificado, tirado um pouco das dúvidas. Se você tem alguma dúvida ou quer compartilhar alguma experiência, coloca aí nos comentários abaixo. A gente vai estar compartilhando e crescendo a cada dia, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.